muito grande para a gente estar hoje aqui celebrando os 30 anos do CESOP, né, uma instituição que desempenhou um papel importante na academia brasileira, na pesquisa, na área de opinião pública. Então estamos contando aí com nossos pesquisadores, com alunos, com ex-colaboradores, ex-alunos. Então, um motivo de alegria grande e um prazer, né, voltar a receber pessoas que fizeram parte da história do CESOP. A gente precisa celebrar cada vitória dentro da academia, né? Esses 30 anos não foram construídos de maneira fácil, né? Às vezes a gente vê o evento e tudo mais, a gente fica com essa sensação de que foi fácil, mas na verdade foi uma luta muito particular e pessoal de algumas pessoas para construir um centro de excelência no Brasil, que é referência nacional e internacionalmente. Então, comemorar é importante porque a gente relembra como foi esse princípio difícil e repensa, né, nossos objetivos para o futuro. Eu acho que temos que destacar algo que é importante, que é como que a Unicamp, a Universidade de Campinas, tem uma mentalidade inovadora nessa área, porque há 30 anos atrás ela percebeu que essa relação dentro das ciências humanas, da comunidade acadêmica com as empresas de pesquisa, poderia ser muito profícua, inclusive para a transferência de tecnologia nesse campo. Essa é uma mentalidade inovadora, e também foi inovador nos transformarmos num centro de pesquisa interdisciplinar muito diferente do que a unidade de ensino, que se dedica a outras atividades universitárias, que não é essa só da pesquisa. A gente tem que comemorar mesmo com muita alegria, principalmente nesse momento, como a Raquel disse, né? A gente começou num período bem pós-ditadura, né? Logo que tinha acabado, as primeiras pesquisas que a gente começou a divulgar foram em 1982, né? Com eleições para governador, depois 85 já no governo Sarney, primeira eleição presidencial em 1989. Então é uma história toda que tem aí, né, sendo contada, e com muita riqueza de dados. E também essa aproximação, né, academia e instituto de pesquisa, que tem uma troca, que às vezes a gente mesmo, né, com o Raquel, com o Oswaldo. A teoria é uma coisa, na hora que você fazer na prática é outra. Bota os entrevistadores em campo para trabalhar. Então tem algumas coisas que a gente tem sempre que ir ajustando. Então acho que os dois tipos de experiência contribuíram muito para o sucesso do CESOP. Eu acho que comemorar 30 anos de uma instituição tão importante quanto o CESOP é fundamental, não só para a gente resgatar a memória de tudo aquilo que aconteceu aqui, da origem e da trajetória do centro, mas também de mostrar a importância do conhecimento, da produção do conhecimento sobre algo tão importante para o país, que é a opinião pública a respeito da democracia, né? O quanto a população é afeita e quanto ela varia e oscila em torno de um tema tão caro para o país, né? O CESOP continua sendo muito importante, né? O ESEB, que eles conduzem sempre após cada eleição presidencial, tem sido fonte inesgotável de informações para escrever uma série de artigos ao longo dessa minha carreira. O fato de você ter um CESOP que há 30 anos armazena algumas pesquisas que são de décadas anteriores ainda, possibilita que os recursos tecnológicos que a gente tem hoje possam ser utilizados para reanalisar períodos anteriores sobre a política brasileira, sobre a realidade social brasileira. Além disso, outras contribuições que o CESOP pode dar para os próximos 30 anos é a formação de pesquisadores, de estudantes em novas linhas de pesquisa, né? A compreensão da política é sempre importante, sempre altera como a gente compreende a política e a gente precisa ter formação de estudantes e pesquisadores. O CESOP permite esse ambiente institucional, pessoal, profissional e acadêmico para possibilitar isso. É um momento importantíssimo, a gente tem que realmente comemorar esses 30 anos e torcer para que a comunidade de cientistas políticos brasileiros continue tendo o CESOP como uma referência na oferta de dados de qualidade, organização de bancos de dados importantíssimos aí pelos próximos 50 anos, né?
espero eu. Nesses 30 anos, né, ele é um período de exatamente que pega exatamente a redemocratização do país, né? Então eu acho que ele tem, para além de todas essas qualidades de ser um grande acervo, talvez o maior acervo no Brasil, nesse campo da opinião pública, do comportamento político, das eleições, né, ele ainda tem esse aspecto muito importante, que é ser um patrimônio da redemocratização do nosso país. Um patrimônio é um orgulho do IFISH porque desenvolve um mar de pesquisas muito relevantes, né, para as ciências sociais, para as ciências humanas de modo geral, e também o seu trabalho, né, como banco de dados, como repositório de banco de dados e também produção, né, de pesquisa é super relevante para a comunidade científica brasileira, né? A importância do CESOP nesses últimos 30 anos se deu principalmente pelos conteúdos, pelos materiais que o CESOP produziu ao longo desse tempo. Então, desde o estudo eleitoral brasileiro, o banco de dados das pesquisas de opinião pública, a revista Opinião Pública, todos os artigos publicados por ela e todas as pesquisas feitas via projetos temáticos sediados pelo próprio CESOP. São todos materiais, conteúdos muito importantes que, de fato, mudaram a história da ciência política brasileira. O CESOP, ele tem uma importância não só dentro da área acadêmica, da produção científica, mas também para a sociedade civil. Não é qualquer centro de estudos que tem o corpo e a história do CESOP na organização de dados que são essenciais para a formulação de políticas públicas e para que a gente conhecer verdadeiramente nossa sociedade. Na ciência política brasileira, nunca se focou tanto, nunca teve uma instituição antes do CESOP que focou tanto em pesquisas de opinião pública, em pesquisas sobre comportamento eleitoral, comportamento político dos cidadãos brasileiros. Então, muito sabemos sobre a qualidade da democracia brasileira, sobre a democracia representativa no Brasil, como ela funciona e quais são suas bases e como as pessoas se relacionam com ela, por conta do CESOP, por conta dos materiais, os conteúdos produzidos pelo próprio CESOP. O CESOP eu acho que tem uma contribuição assim, inestimável nesses últimos 30 anos, não só para a ciência como um todo, mas também para a construção democrática do país. Acho que ele, além de incentivar pesquisadores, até mesmo grupos de estudos, né, como o POBRAS que eu participo, assim, auxilia também na compreensão das atitudes, das percepções dos cidadãos e no próprio funcionamento da democracia, né? Eu acho que a importância do CESOP é realmente de ter esse acervo das sondagens de opinião pública feito ao longo, desde a década de 40, e a história do Brasil, basicamente. O CESOP continuando a acumular acervos, etc., de opinião pública, ele vira cada vez mais relevante para a história da nação. E para a história da opinião pública também, brasileira e mundial. Eu tenho certeza de que qualquer análise a respeito desse período, né, desse período muito importante na nossa história, ele tem no acervo do CESOP, né, no trabalho todo de banco de dados, de organização desses bancos de dados, um grande patrimônio, na verdade, né? Então acho que essa para mim é um destaque de várias outras coisas que eu poderia destacar. Eu acho que esse aspecto e o aspecto da formação de novos pesquisadores, pesquisadoras, acho que isso é muito importante. Parabéns para o CESOP por esses 30 anos. Eu vejo e desejo que o CESOP, mas também a universidade, a gente consiga conectar de forma muito próxima aí com os processos da sociedade também, né? A relação do mundo político, das instituições políticas, dos partidos, no caso parlamentares também, aproximar com a universidade, porque eu entendo que, em grande medida, essa desconexão, ela possibilita aventuras, enfim, posições políticas que não têm base no real, que não têm base na ciência. Então, acho que também a defesa da ciência, que é um desafio que nós enfrentamos, a defesa da ciência é também a defesa das ciências humanas, da ciência política, não como uma diretriz, né? Quer dizer, a gente defende a democracia, então a democracia ela deve prevalecer, mas que também a gente consiga fazer um intercâmbio mais próximo entre a ciência política e as instituições políticas como uma condição de defender a própria democracia. É bastante gratificante ver
né, um centro de pesquisa como o CESOP completando seus 30 anos em plena atividade, promovendo oportunidades de outros pesquisadores também se formar, né, e também enriquecer a reflexão, né, sobre as questões tão importantes para nós como, né, a democracia. Então, a existência, né, e a resistência do CESOP aqui como centro de estudos, de pesquisa, foi fundamental e continua sendo. Eu espero que o CESOP daqui a 30 anos continue sendo esse centro de excelência, né, que faz uma série de atividades de alta relevância para a ciência brasileira e que possa aglutinar cada vez mais pesquisadores e pesquisadoras interessados na discussão de temas relacionados à opinião pública. Acredito, pela trajetória bastante bem sucedida do centro, acredito que a tendência é de expansão, de formação de mais pesquisadores, para que de fato a gente possa melhorar a capacidade explicativa das nossas pesquisas na área de ciência política e, enfim, das ciências sociais no geral. Eu espero que o CESOP tenha continuado todas as suas pesquisas, todo o seu trabalho até aqui, por mais 30 anos, para que em 30 anos, com o CESOP completando 60 anos, nós tenhamos pesquisas de uma longa série temporal para compreender a democracia representativa no Brasil. É difícil a gente até mensurar o que pode acontecer nesses próximos 30 anos, mas eu tenho certeza, e acho que isso é muito importante, que o CESOP, enquanto uma instituição que está na universidade pública, que ele possa também ser um agente aí nessa forma de lidar com esses dados a partir dessa presença na universidade pública. Uma coisa que tem me orgulhado muito é saber que os jovens, na minha área de ciência política, de ciências sociais, eu dou aula na pós-graduação de políticas públicas até hoje, são fantásticos. Então, tudo aquilo que minha geração construiu a profissionalização das ciências sociais, vai ter continuidade. E eu acredito que o CESOP, pela sua biografia, pela sua história, não vai ser diferente. Ele tem uma importância muito grande no banco de dados que ele mantém de maneira generosa, na revista que ele mantém generosa e principalmente na formação de quadros, na formação de alunos, na formação de estudantes, na formação de pesquisadores. Tenho muita esperança, fiz questão de vir aqui porque aqui há um trabalho efetivo muito bem e esse trabalho tem e vai ter continuidade, na minha opinião. Agora o CESOP é balzaquiano e a opinião pública é balzaquiana, né? 30 anos.